Arna Bontemps, 1902-1973. Como poeta, novelista, autor de contos, literatura juvenil, crítica, antologia, peças teatrais, bibliotecário e educador, Arna Bontemps é personagem central na criação, divulgação e ensino da literatura negra norte-americana. Nascido em Alexandria, na Louisiana, foi criado e educado na Califórnia, tendo se graduado na Faculdade Pacific Union em 1923. Mudou-se para o Harlem no início da renascença do Harlem, tornando-se um dos mais conhecidos escritores. Sua poesia primeiro apareceu em The Crisis, no verão de 1924. Em 1926 e 1927, seus poemas Golgotha is a Mountain e The Return mereceram o prêmio Alexander Pushkin de poesia, oferecido por Opportunity, jornal da vida do negro. Em 1927, também ganhou o prêmio no concurso de poesia patrocinado por The Crisis. Desde então, tem se dedicado principalmente à prosa. Graduou-se em inglês na Universidade de Chicago durante os anos da Depressão e após conquistou o mestrado em biblioteconomia. Bontemps tornou-se bibliotecário na Universidade Fisk em 1943, uma posição que manteve por 22 anos antes de associar-se à Universidade de Illinois, Chicago Circle, no outono de 1966. Suas antologias, algumas publicadas com a colaboração de Langston Hughes, seus livros para jovens e sua não-ficção tornaram-se mais conhecidas do que seus 3 romances. História do Negro, de sua autoria, recebeu o prêmio Jane Addams, Livro da Criança, em 1956. Seu trabalho Any Place But Here, escrito em colaboração com Jack Conroy, venceu o prêmio James L. Down, da Sociedade de Midland de Autores, em 1967. Mereceu também citações e reconhecimento especial por Lonesome Boy, 1955, Frederick Douglass, 1958, 110 Years of Negro Freedom, 1961, e American Negro Poetry, em 1963. O conto a seguir, A Summer Tragedy, foi escrito em 1933. A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Uma tragédia de verão. A Summer Tragedy. O velho Jeff Patton, o negro arrendatário, mexia desajeitado na sua gravata de laço. Os dedos tremiam e o colarinho alto espremia a garganta. Um sujeito sucumbe, por tais atos de vaidade, após 30 ou 40 anos de uma vida simples. Uma vez por ano, quem sabe 2, se ocorre casamento entre os seus parentes, dava por se arrumar. Mas, geralmente, roupas bonitas servem apenas para adornar a parede de um quarto principal e para alimentar as traças. Assim tem sido para Jeff Patton. Ele não havia usado sua camisa de peito engomado, desde que casara, por mais do que uma dúzia de vezes. A casaca descansa sobre a cama, a seu lado, bem escovada e passada, mas estava tão cheia de furos quanto a maioria das roupas de trabalho do seu dia a dia. As traças haviam atuado fortemente. Jeff alterou sua boca para fazer uma desagradável careta desdentada enquanto lutava contra um obstinado laço. Bateu com o pé bom e optou
por desistir da luta. Jenny chamou. O que é, Jeff? A voz hesitante da esposa partiu da peça contígua, tal qual um eco, e pouco mais alta do que um sussurro. Dá para você me ajudar com esse laço da gravata, benzinho? Disse com ternura. Duvido que eu consiga armar isso. A resposta não fora forte o bastante para que ele a ouvisse, mas a idosa esposa apareceu à porta, sentindo seu caminho com a ajuda de uma bengala. Era uma mulher de aparência debilitada, como uma folha morta. Seu corpo esquelético, nodoso, como um colar de favos, parecia nada significar dentro da anágua desbotada e esfiapada que vestia. A bainha, 1 centímetro sobre os pesados sapatos, desamarrados, fazia parecer grotescos pelos, onde as meias haviam arriado de suas mal cuidadas pernas. Você bem que poderia me ajudar nisso, já que tem uma vista boa. Parece que eu posso, ele admitiu, mas acrescentou, meus dedos se democratizaram. No espelho eles aparecem misturados, cada um faz o que quer, e não consigo definir em que direção devo torcer essa coisa danada. Jenny sentou-se à beira da cama e o velho Jeff Patron ajoelhou-se enquanto ela tentava dar um nó na gravata. Era um lento e sofrido exercício para ambos ficar nessa posição. Os ossos de Jeff estalavam, seus joelhos doíam, e foi somente após uma dezena de tentativas que Jenny conseguiu ajeitar um simulacro de nó na gravata dele. Agora tenho que me vestir, balbuciou a velha, mas ainda não desembrulhei o vestido. Aí estão meus sapatos, velhos e as meias. Não se preocupe mais comigo. Não precisa, benzinho, disse Jeff. Estou quase terminando. Só preciso agora entrar nesse velho casaco. Depois podemos ir. Jenny desapareceu novamente. Para isso, percorreu o sombrio corredor até o alpendre. Como era cega, não se constituía em empecilho aquele buraco escuro. Jeff ouviu a bengala ser depositada contra a parede, ao lado da porta, tendo certeza de que estava tudo bem para ela. Vestiu o casaco, apanhou uma rota cartola do encosto da cama e claudicou em direção à porta. Estava pronto para a viagem. Tão logo Jenny pudesse calçar seus sapatos domingueiros e seu surrado vestido de seda, partiriam. Fora da modesta casa de madeira, o dia era quente e relaxante. O sol brilhava. O enxame de vespas zunia muito atarefado no tronco morto de uma figueira. Esquilos cinzentos buscavam pela grama castanhas de nogueira. Gaios azuis pousavam nas árvores, pulando de galho em galho. Pinheirais alongavam-se para a esquerda como um mar preto. Em seu interior, pontilhavam casas de madeira como a de Jeff, casas de negros arrendatários. Vacas e porcos vadeavam livremente em meio às árvores. Não havia perigo de perderem-se. Cada um dos moradores conhecia bem seu rebanho, bem como seus vizinhos e aos filhos desses. Declive abaixo, para a direita, eram as terras cultivadas, onde as pessoas de cor haviam trabalhado. Elas estendiam-se até o rio, mais de 3 quilômetros adiante, e mostravam-se agora verdes com o algodão ainda não colhido. Um estreito fio de estrada, que passava diretamente em frente à casa de Jeff, cortava esses campos verdejantes, qual um traço de lápis. De pé, no lado de fora da porta, com seu chapéu irreal, seguro na mão esquerda, contemplava a cena com carinho. Ele estava ali, naquele torrão, havia já 45 anos. Jeff amava aquilo com a afeição inexplicável que outros nutrem pelo país onde nasceram. O sol queimava em sua cabeça. Seu colarinho apertava a garganta e aquela roupa domingueira era intoleravelmente quente. Jeff passou o chapéu para a mão direita e começou a com ele abanar-se. De repente, o sussurro em que se constituía a voz de Jenny irrompeu do alpendre.
Você pode fazer a volta com o carro e trazê-lo aqui, à frente, enquanto te espero? Foi dito fracamente. Fez-se uma pausa, então ela acrescentou. Logo vou estar pronta. Tá bem, benzinho, respondeu Jeff. Chego aí em seguida. Mas ele não se moveu. Perpassou-lhe um pensamento, deixando-o de boca aberta. A menção ao carro trouxe-lhe à mente, com nova intensidade, a viagem que ele e Jenny estavam por iniciar. O medo estampou-se em seus olhos, e a excitação apoderou-se de sua respiração. Meu Deus! Jeff! Oh, Jeff! Chamou o sussurro da velha senhora. Ele despertou com um choque. Diga, benzinho. Que está fazendo? Nada, só observando. Estou revolvendo coisas em minha cabeça. Você pode buscar o carro? Disse Jenny. Claro, benzinho, agora. Caminhou em volta do casebre, arrastando marcantemente sua perna deficiente. No pátio estavam 3 galinhas arrepiadas, as demais haviam sido abatidas ou roubadas recentemente. Mas essas 3 haviam de alguma forma escapado. Isto era afortunado, sem dúvida, pois essas curiosas criaturas eram capazes de comer veneno lançado ao jardim, e desta forma proteger contra feitiços, olho grosso e encantamentos. Mas, mesmo as galinhas arrepiadas pareciam estar em estado de estupor. Jeff supunha que todas as 3 estivessem de alguma forma doentes, assim que esperava que viessem a morrer em breve. A garagem onde guardava o velho Ford modelo T era apenas um telheiro de sapé, suportado por 4 estacas, construído por mãos trêmulas há um tempo quando o pequeno Calhambeque era considerado como um tesouro raro. Por milagre, apesar dos ventos e dos aguaceiros, ainda se mantinha de pé. Jeff encaixou a manivela e colocou seu peso sobre si. O motor começou a funcionar com uma série de estrépitos e ruídos que faziam o velho carro chacoalhar desde o radiador até a lanterna traseira. Jeff acomodou-se no assento e colocou seu pé no acelerador. Os estrépitos e ruídos aumentaram. O chacoalhar ficou mais violento. E isso era bom. Era bom ouvir o estrépito, o espocar, o chacoalhar, pois significavam que o velho automóvel estava ainda em condições de funcionamento. Poderiam confiar nele para essa longa viagem. Novamente, o pensamento de Jeff parou, como que paralisado. A sugestão para a viagem caiu na maquinária de sua mente como um tranco. Sentiu-se confuso e fraco. Manobrou o veículo para fora do telheiro, dirigindo-se para o jardim. Fez uma meia volta e encaminhou-o para a porta da frente. Quando retirou suas mãos da direção, notou que elas tremiam violentamente. Desligou o motor e desceu do carro, onde ficou à espera de Jenny. Poucos instantes adiante, ela estava na janela, sua voz repercutindo contra a vidraça como a um postigo quebrado. Estou pronta, Jeff. Ele não respondeu, senão que mancou casa adentro. Aí deu-lhe o braço e conduziu-a lentamente através do quarto principal, desceu uns degraus e atingiu o pátio. Acha que eu tenho de fechar a porta? Ela indagou com brandura. Eles ficaram estáticos enquanto Jenny media a pergunta. Finalmente, ela moveu com a cabeça e disse, não liga para a porta, não vejo qualquer razão para trancar as coisas. Tem razão, concordou Jeff. Não tem por que fechar. Jeff abriu a porta e ajudou sua esposa a entrar no carro. Sentiu um rápido arrepio. Meu Deus, novamente ele tremeu. Por que está tremendo tanto? Sussurrou Jenny. Não sei, respondeu. Acho que está com medo, Jeff. Não, benzinho, não estou com medo. Bateu com a porta atrás de Jenny e endereçou-se à manivela novamente. O motor deu a partida mais facilmente. Jeff desejou que o motor não tivesse sido tão fácil assim. Teria sido bom se houvesse conseguido uns minutos a mais a fim de melhor elaborar as coisas que circulavam em sua cabeça.
Do jeito que estava, com a Jenny censurando-o como medroso, tinha de seguir adiante. Conduzia o carro pela estrada, qual um traço de lápis na direção do rio, dirigindo muito lentamente, muito cuidadosamente. Traqueando pelos verdes campos afora, o pequeno e alquebrado Ford mostrava realmente sua dimensão. Jeff sentiu uma excitação familiar, um arrepio, quando o carro desceu na primeira dobra do imenso terreno onde o algodão crescia. Não parou para pensar se aquela seria uma boa safra. Ele sabia também o significado do que via. Contribuíra com 18 hectares para aquilo tudo, com suas próprias mãos. É verdade também que teve de exaurir quase uma dúzia de mulas, mas isso era a culpa do velho Stevenson, o proprietário da terra. O Major Stevenson tinha a estranha noção de que uma mula era tudo que um arrendatário necessitava para produzir uma área de 12 hectares. Era uma concepção cara, pois significativo era o número de mulas que morriam por excesso de trabalho. Mas era assim que ele pensava. Jeff entendia que não apenas mulas eram mortas com esse procedimento, mas também um bom número de arrendatários, sem que o major demonstrasse qualquer compaixão para com eles. Stevenson sempre foi forte, sempre foi prepotente, sem demonstrar qualquer tolerância com homens fracos. Mulheres e crianças deveriam ser toleradas se fracas, mas homens débeis eram uma maldição. É claro que seus próprios filhos. As divagações de Jeff pararam por aí. Ele e Jenny nunca mais voltaram a falar sobre seus filhos já mortos, e isso era algo com que ele não desejava lidar em seus pensamentos. Antes que se desse conta disso, algum comentário começava a escapar por seus lábios, fazendo com que Jenny se sentisse muito triste, mesmo chorasse. Para uma mulher como Jenny, não era fácil livrar-se do sofrimento de haver perdido 5 filhos adultos num período de 2 anos. Mesmo Jeff, ele ainda estava abalado com a calamidade. Sua memória não tem funcionado muito bem ultimamente. Frequentemente fala sozinho. Embora procure manter em segredo, sabe que sua coragem o abandonou. Tem ficado em pânico ao menor som desconhecido à noite. Mostra-se relutante em ter de aventurar-se sair para longe de casa, mesmo à luz do dia. E o hábito de tremer quando se encontra temeroso escapara em muito a seu controle. Às vezes, chegava a tremer descontroladamente, sem saber sequer que o atormentava. O sentimento se abatia sobre si como uma depressão. O automóvel chacoalhava devagar ao longo da estrada empoeirada. Jenny sentava-se ereta e silenciosa, vestindo um pequeno e ridículo chapéu preso com grampos a seu cabelo. Seus olhos inúteis pareciam muito grandes, muito brancos em suas profundas órbitas. Inopinadamente, Jeff ouviu a voz de Jenny, fazendo com que ele se inclinasse levemente para o lado, a fim de ouvi-la bem. Já passamos pelas terras de Delia Moore? Ela indagou. Ainda não, ele respondeu. Você deve estar dirigindo muito devagar, Jeff. É melhor a gente não se apressar, benzinho. Fez uma pausa. Um pequeno jorro de vapor saía da tampa do radiador do carro. O vapor oscilava por sobre a borda da capota. A casa de Delia Moore se encontrava a cerca de 1 quilômetro adiante. Após algum instante, Jenny falou novamente. Você não está com medo, está, Jeff? Não, benzinho, não estou com medo. Você sabe o que decidimos. Temos de seguir em frente. Pérolas de perspiração apareceram na testa de Jeff. Seus olhos redondos piscaram, fixaram-se na estrada. Eu não sei, ele disse, com um calafrio. Eu sei é a única coisa a fazer. Um bando de galinhas da Guiné, deslocando-se pela estrada, foi disperso pelo automóvel passando. Algumas levantaram voo, outras se esconderam nos matos. Um gaio azul
balançando-se num galho fino, incomodava a um esquilo de beira de estrada. Jeff manteve uma velocidade constante até se aproximar da casa de Delia. Então, diminuiu a velocidade sensivelmente. A casa de Delia não era em nada uma casa, mas um depósito abandonado transformado numa morada. Ficava próxima a um cruzamento sob um único cedro negro. Aí Delia, uma velha malévola da mesma idade de Jenny, vivia sozinha. Ela ali se encontrava havia mais tempo do que alguém poderia se recordar. E no passado, ganhara o desdém de uma mulher tal como Jenny. Em sua juventude, Delia havia sido uma mulher alegre, pele clara e atrevida, mais do que o adequado naquela região. Seu jeito de se relacionar com os homens era sombrio e suspeito, e o fato de haver tido tantos maridos quanto as crianças que gerou, em nada ajudava sua reputação. Onde estará a velha Delia? Comentou Jeff ao passar. Que estaria fazendo? Sentada na porta, Jeff disse. Ela nos vê? Jeff respondeu. Acho que sim. Isso aliviou Jenny. Fortificou-se ao saber que sua antiga desafeta via-a passando em suas melhores roupas. Isso daria à velha diaba algo para remoer e lamuriar-se, pensou Jenny. Teria ela algum jeito, pois não sabia como se consertar. Velha ruim, Delia. Isso seria apenas a coisa certa para ela. Isto a redimiria de haver sido tão má. Isso também pagaria, pensou Jenny, pela maneira como se arreganhava para Jeff, antigamente, quando tinha bons dentes. A estrada tornou-se boa e vermelha, e Jeff podia dizer, pelo que sentia no ar, que se aproximavam do rio. Podia ver a elevação, onde a estrada fazia uma curva e seguia em paralelo com o curso. A descarga do carro fazia-se ouvir monotonamente. Após um longo e silencioso encantamento, Jenny inclinou-se para Jeff e disse: Por quantos fardos de algodão a gente espera? Jeff enrugou sua testa enquanto calculava. Uns 25, acho. Quantos foram no ano passado? 28, disse. Por que você perguntou? Estava só pensando, disse Jenny suavemente. Eu não vejo nada de diferença, refletiu Jeff. Se produzimos muito ou pouco, ainda vamos continuar devendo para o velho Stevenson, quando chegar a hora dele fazer as contas. Essa lição demorou muito tempo para a gente aprender. Jenny não ouvia essas palavras. Ela havia ingressado numa espécie de transe. Seus lábios se contraíram, mascou suas gengivas e esfregou nervosamente suas curtidas mãos. De repente, inclinou-se para a frente, enterrou sua face nas mãos agitadas e rompeu em lágrimas. Ela chorou alto, com uma voz seca, entrecortada, que lembrava o ruído de abastecedor de feno. Chorou alto como uma criança, pois jamais havia conseguido abafar um soluçar genuíno. Sua pequena e velha estrutura corporal tremeu violentamente, dando a impressão de que não suportaria tamanha dor. O que está havendo, benzinho? Jeff indagou desajeitadamente. Por que todo esse choro? Eu estava só pensando, ela respondeu. Então é você? De que tem medo, hein? Não estou com medo, Jeff. Só estou pensando sobre deixar tudo assim. Tudo aquilo que a gente está acostumado. É muito triste. Jeff não deu resposta. Jenny estava novamente com o rosto entre as mãos e chorava. O sol estava quase a pino, incidia furiosamente sobre a empoeirada estrada, sobre a ressecada margem da via e sobre o liquidado veículo. As mãos de Jeff, segurando a direção, tornaram-se úmidas com a perspiração. Sua fronte reluzia, seus lábios abriam-se. Sua boca tinha o molde de uma careta horrível. Seu rosto mostrava a face de um homem sendo queimado. Mas a tortura passou e seu semblante suavizou de novo. Não chora, benzinho.
Ele disse para a esposa. Temos de ser fortes. Não podemos desistir agora. Jenny aguardou uns segundos. Então disse, você tem certeza de que devemos fazer isto? A gente deve ir em frente e executar isto? A voz de Jeff foi sufocante. Seus olhos turvaram-se. Ele estava terrificado em ouvir Jenny dizer o que estivera em seus pensamentos toda a manhã. Ele fez de tudo para que esperasse, reconsiderasse, pensar e repensar por mais tempo. Agora ela começava a mostrar arrependimento. Em verdade, não havia necessidade de pensar sobre a decisão novamente. Iria terminar na mesma e sofrida decisão, ainda outra vez. Jeff bem o sabia. Não havia necessidade de perder mais tempo. Nós estamos seguindo bem, conforme planejamos, disse Jeff. Eles não têm nada a mais para a gente. É o melhor que podemos fazer. Jeff pensou nas deficiências, na quase impossibilidade de produzir outra safra, com sua perna incomodando-o mais a cada semana que passava. Então havia sempre a possibilidade de que viesse a ter um outro derrame, como aquele que o deixara manco. Um outro poderia matá-lo. O menos que poderia acontecer seria deixá-lo inválido. Jeff suspirou. Meu Deus! Não podia pensar em tornar-se incapaz, como um nenê nas mãos de Jenny. Frágil, a cega Jenny. O fraco motor do carro trabalhava cada vez mais. O escape de vapor do radiador trincado tornava-se maior. Jeff deu-se conta de que ascendiam a uma pequena lomba. Um instante a seguir, a roda virou abruptamente e ele olhou para baixo, vendo o rio. Jeff, hein? É água que estou ouvindo? Sim, é isso mesmo. Bem, para que lado a gente vai agora? Por este caminho, ele informou. A estrada se encaminha ao lado da água. Ela aguardou um pouco, calmamente. Então disse, vai mais rápido. Tá bem, sim, aceitou Jeff. As águas bramiam no leito do rio. Fluíam a mais de 15 metros abaixo do nível da estrada. Entre esta e o rio havia um declive, bem acentuado, longo e suave. O declive estava seco, o barro endurecera pelo calor prolongado. A água abaixo, rugindo, no estreito canal, era ruidosa e bravia. Jeff, hein? Aonde você está indo? Só um pouquinho para baixo. Você não está com medo? Tá, Jeff? Nada, sim. Jeff falou, tremendo. Não estou com medo. Você não lembra o quanto a gente planejou, Jeff? A gente tem de fazer isso como a gente planejou, sem medo. Os pensamentos de Jeff se turvaram. Tudo, de repente, passou a dar a impressão de irrealidade, como imagens em um sonho. Pensamentos perpassaram por sua cabeça tola, histericamente. Sentia-se como pequenos peixes cegos, num tanque, dentro de uma densa gruta. Se agitam, cruzam uns pelos outros, abalroam-se e colidem-se. Voltam para trás e vão em frente de novo. Jeff logo ficou tonto. Tremia violentamente e voltou-se para sua esposa. Jenny, não consigo. Sua voz irrompeu sofridamente. Ela dava a impressão de não estar ouvindo. Todo o sofrimento parecia haver desaparecido de sua face. Ela sentava-se ereta, seus olhos mortos estavam bem abertos, hostis e temíveis. Sua pele lustrosa e preta tornara-se insensível. Ela mostrava-se tão magra, tão angulosa e ossuda, como uma ave faminta. Agora, sofrendo e suportando a tristeza de ser separada das coisas que amava. Ela não mostrava qualquer angústia. Estava tão imersa em seus pensamentos que nem ouviu a voz de Jeff gritando em seus ouvidos. Jeff não disse mais nada. Por um instante, uma luz iluminou-se em seu cavernoso cérebro. A grande câmara esteve, por menos de um segundo, povoada por personagens que ele conhecia e amava. Eram criaturas simples, saudáveis e comportavam-se de um jeito que ele podia compreender. Eles tinham suas qualidades,
Mas, como ele havia há muito se afastado deles, a lembrança não conseguiu partir seu coração novamente. O jovem Jeff Patton estava dentre eles. O jovem Jeff Patton, que havia 5 anos partira para Nova Orleans com um bando de meninos caipiras a fim de participar dos folguedos da terça-feira gorda. O alegre grupo jovem, camisas listradas de branco e rosa, e garotas ruidosas, blusas de seda e faces maquiadas, era como uma fotografia em sua cabeça. Mas a lembrança não o deixou triste. Nessa viagem, Slim Burns assassinara Joey Peasley. O grupo foi desfeito. Desde então, o mundo de Jeff Patton passou a ser a fazenda Greenbrier. Se ocorreram outras terças-feiras gordas de carnaval, Jeff nunca delas ouviu falar. A partir daí, não teve mais tempo. Os anos passaram a cair sobre si como se fossem ondas. Estava velho e alquebrado agora. Um outro derrame, como aquele de que fora vítima, o tornaria inválido para sempre. Nessa condição, com uma mulher frágil e cega para tomar conta de si, estaria muito pior do que morto. De repente, as mãos de Jeff se tornaram firmes. Em verdade, sentiu-se corajoso. Diminuiu a força do motor e cuidadosamente saiu para fora da estrada. Lá embaixo, as águas ribombavam e esse som subia como um suave trovão através do profundo canal. Jeff direcionou o carro para o declive, voltando-o diretamente para o rio lá embaixo. Então pressionou com toda a força o acelerador. O pequeno veículo saltou furiosamente para baixo, no acentuado declive, disparando em direção às águas. O movimento foi tão rápido e direto como uma queda. Os dois velhos negros, sentados lado a lado, não mostraram qualquer excitação. No outro instante, o carro caiu na água e, em seguida, mergulhou, saindo da vista. Um pouco depois, ele foi dar na margem, rasa e barrenta. Uma das rodas do acidentado pequeno Ford tornou-se visível por sobre as águas correntes.